Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Richard e continuando o nosso RH, hoje nós falaremos do capítulo número 5. Esse capítulo é acerca dos benefícios e auxílios que o brasileiro trabalhador tem direito, tá? Então nós vamos falar agora sobre benefícios e auxílios. Bem, antes de mais nada, uma mensagem aí de boas-vindas, né? E para nos motivar. Vamos lá então, capítulo de número 5, benefícios e auxílios. Na aula anterior nós falamos sobre jornada de trabalho e inclusive eu deixei aí no finalzinho da aula anterior algumas perguntinhas a serem respondidas, né? Sobre o período de descanso, que todo trabalhador tem direito. E nós falamos, entre uma jornada e outra, nós temos 11 horas consecutivas aí de descanso a ser observado. E aquela pausinha para o café, para o lanche ali, naqueles momentos que você está dentro da empresa ali, dependendo a questão dos horários, se for de 4 a 6 horas, 15 minutos, tá? Entre 4 a 6 horas trabalhada, 15 minutos. E o repouso, o DSR, repouso semanal, o DSR, né, repouso semanal, ele é garantido a todo trabalhador aí por 24 horas, tá? Que geralmente acaba sendo no domingo. E o controle de ponto é importante para entrada e saída e outros descontos aí que podem ser feitos ou até acréscimos, como no caso de horas extras. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre benefícios e auxílio. Dentre os benefícios e auxílios que nós temos aí, nós temos aposentadorias, temos pensões, temos auxílio doença, acidentes, reclusão e temos salários, como por exemplo maternidade e família. É muito importante que você saiba disso, porque são privilégios importantíssimos que todo trabalhador tem direito, claro, observando aí, no caso, que o trabalhador tenha cumprido aquilo que é exigido na lei para os acidentes. Bem, o Vale Transporte. Bem, o Vale Transporte, pessoal, é importantíssimo para o trabalhador que tem a necessidade da sua utilização no deslocamento aí, da sua residência para o seu local de trabalho. Assim como também ele necessita desse mesmo transporte para o retorno ao seu lar após a prestação de serviço. E ele é garantido por lei. O trabalhador ele tem direito a esse vale transporte. O trabalhador, naturalmente, que não tem o transporte para chegar ao seu trabalho. Ou seja, se você não tem um carro, se você não tem uma moto, tá? Naturalmente você necessita de um transporte se você está andando a pé. E, naturalmente, esse vale transporte existe um desconto a ser feito. Se desconta até 6% do seu salário. A título de exemplo, tá? Digamos que o seu salário seja R$1.000. Então, se desconta 6% de 1.000. Então, se for tirar 6% de 1.000, seria R$60. Então, esses R$60 sairia ou seria custeado por você, ok? Para despesa com vale transporte. Agora, se ultrapassar os valores do vale transporte a 6%, no caso aí, a empresa, o empregador, ele deve contribuir, tá? É obrigatório isso, ele deve contribuir com aquilo que é acima dos 6%. Numa maneira mais prática de dizer, digamos assim, olha, eu fui observar que o que eu gasto com vale transporte chega a, digamos assim, a R$100 o desconto dentro desses valores aí. Então, ele não poderá descontar R$100. Ele que eu digo, o empregador, ele não poderá descontar R$100. Ele, no máximo, poderá descontar 6% de 1.000, que é 60. Então, e os outros 40? Os outros R$40
fica a cargo do empregador, tá? Então, ele é que vai custear isso ali sem tirar nada do trabalhador, a não ser esses 6% no máximo aí. E outra coisa que precisa saber é que não existe distância legal quanto à questão para fornecer o vale transporte ou também para poder circular, ok? Bem, o salário família. O salário família também é muito importante para o trabalhador. Quem tem direito ao salário família são os trabalhadores que têm filhos ou equiparado a filhos, que tenha menos que 14 anos. Ou seja, completados 14 anos, já não terá mais direito, tá? Então, passou os 14 anos ali, coloca o menino para trabalhar. Tá? Se possível, é melhor colocar para estudar, tá, pessoal? Mas também, hoje, nós sabemos que a criança, aí, o adolescente de 14 anos, ele pode trabalhar aí tranquilamente 4 horas por dia como menor aprendiz. De fato, eu trabalhei como menor aprendiz na minha época, um tempinho atrás, quando eu tinha exatamente 14 anos. E com carteira assinada, naturalmente. Para isso existe uma tabela. Essa tabela é sempre atualizada, tem que sempre observar a tabela vigente. Atualmente, a tabela ela é uma única escala, onde nessa tabela aqui vocês podem observar, ó, válido para esse ano de 2020. Quem recebe até esse valor aqui, ó, R$ 1.425,56, se tiver filhos, se tiver dependentes, tem direito por filho, por cota. Tem direito por filho aí, ó, a R$ 48,62, tá? Ou seja, digamos que você tenha 3 filhos e você está dentro dessa escala aqui, ó. Você receberia não só R$ 48, mas seria 48 vezes 2, né? Então, daria aí cerca de R$ 97, R$ 98, quase R$ 100 aqui nesse caso aí. E se fosse 10 filhos, eu recebendo até esse valor aqui, você teria direito, aqui multiplicado por 10, seria R$ 486,20. Beleza? Outro benefício também importante é o salário maternidade, né? É um benefício aí que é muito importante para empregados, seja doméstico, avulsos, seja todo tipo de contribuinte, pode ser até contribuinte individual, como é o caso do MEI, microempreendedor individual, tá? Em virtude da sua gestação, beleza? E isso é bem bacana, porque após ali a mulher ela ganhar o seu bebezinho ali, ela vai estar naturalmente fragilizada, ela não vai poder trabalhar de imediatamente. Ela tem que ter um tempo para a amamentação daquela criança, para o desenvolvimento daquela criança nos primeiros meses. E a lei assegura que essa futura mamãe, ela após o parto, ela fica assegurada ali por 5 meses, tá? Por que 5 meses? É porque 4 meses são 4 meses legais. 4 meses que nós falamos 120 dias, são os 4 meses ali legais. E esse outro mês extra, professor? Esse outro mês é o mês de retorno às suas atividades laborais. Então, você irá retornar e, caso, digamos, a empregadora, ela queira, no caso, dispensar o seu trabalho a partir dali, ela tem que aguardar ainda um mês laborativo, ok? Então, você fica assegurado por 5 meses, sendo 4 meses dentro de casa, tranquilamente ali, tá? E outra coisa, tem até algo interessante aqui, ó, que fala: o fato de um empregador não ter conhecimento sobre a gravidez da empregada não afasta o direito à estabilidade da mesma. Então é isso mesmo, tá? Isso acontece, pessoal, como um exemplo prático aqui, digamos, você
foi demitida, né, dispensada ali do trabalho, deu até baixa na carteira, tudo belezinha, e descobre, após 2 meses, 1 mês, 3 meses, que você saiu daquele trabalho, você descobre que você está grávida. E, ao fazer o exame de gravidez, o médico, para sua surpresa, inclusive, relata o tempo da gravidez e diz, olha, você está grávida, mas não é de 1 dia, de 2 dias, ou esse dia que você vê que não. Você está grávida aí já de 3, 4, 5 meses atrás. A tipo de exemplo, tá? Então, o que acontece? Se nesse tempo que foi constatada a sua gravidez, você estava trabalhando, ainda sem ciência do patrão e até mesmo sem conhecimento seu, né, que agora foi comprovado através de exames, você deverá retornar à empresa que você foi desvinculada e para ser readmitida, mostrar naturalmente os exames e eles sabem como proceder. Então, você irá ser readmitida na empresa ali novamente. A duração, como eu disse para vocês, tá, é de 120 dias, ou seja, 4 meses. Porém, os 5 meses que nós colocamos ali no slide anterior, já como eu expliquei, é porque você irá retornar ao trabalho e trabalhar mais 1 mês, no mínimo, no caso aí, se caso ainda a empresa tem interesse em dispensá-la, tá? Senão, vai continuar naturalmente aí trabalhando tranquilamente. Aqui eu coloquei no finalzinho, ó, tem escrito aqui, Programa Empresa Cidadã, tem direito a mais 60 dias. Algumas empresas, principalmente órgãos públicos, participam desse programa e concedem uma licença muito mais estendida, ou seja, para as mulheres de 2 meses a mais. Em vez de 120, se torna 180, metade de ano. Tá? E para os homens, em vez de 5, eles permitem 20 dias, que é também para o pai, né? Auxílio-doença, a quem se destina e qual é o critério? Bem, o auxílio-doença, pessoal, é também um benefício muito importante para todo trabalhador. Em virtude de você estar doente naturalmente, comprovado através de atestados médicos, né? Você impossibilitado de trabalhar, você irá ficar em casa e receber por isso, mesmo estando em casa, como se estivesse trabalhando. Porém, não poderá ser com tempo superior a 15 dias, tá? Então, se passar 15 dias, você deve procurar o INSS. Você só poderá ficar até 15 dias aí sendo pago pela a empresa, a empregadora. Após isso aí, você deve dar entrada com pedido no INSS. Assim também acontece a questão dos auxílios doença e também auxílio acidentário, tá? Existem doenças dentro da empresa, que pode acontecer, e pode acontecer acidentes dentro da empresa. Então, quando acontece isso também, você continua recebendo seu salário, mesmo estando em casa em virtude dessa doença ou desse acidente. É claro que é como eu disse para vocês, passado aí um certo período de tempo aí, 15 dias, que você está doente e tal, deve-se procurar o INSS para, inclusive, passar lá por perícias, tá? Para comprovação do problema, né? da enfermidade ali, se já está melhor, se já está recuperado ou não. Outra coisa também que eu coloquei aqui, pessoal, é a questão do acidente em si, quando acontece o percurso do acidente. É muito importante também salientar isso, porque há muitas dúvidas quanto a isso. O acidente de trabalho é dentro do ambiente de trabalho? É só esse? Não. Pode acontecer também quando você estava se deslocando para ir para o trabalho, aconteceu um acidente. Ou quando você estava saindo ali, né, após a prestação de serviço de retorno à sua casa, ter acontecido também um acidente e é configurado como acidente do trabalho, tá?
Outra coisa de benefício que nós temos aí é a pensão por morte. E aqui também existem algumas polêmicas, né? Porque houve mudanças sérias, importantes, quanto à questão do tempo da carência, tá? Antes dessa lei aqui, ó, de 19 de janeiro de 2017, quando aconteceu a mudança aqui, ó, da nova regra de pensão por morte, tá? Antes, a questão de carência, a questão de tempo de contribuição, na antiga lei, ó, não existia carência, tá? Aqui também, ó, por tempo de casamento ou união estável, também não existia, tá vendo? Aqui também não existia. E agora? A coisa mudou. Antes também a duração do benefício, ó, era vitalício, era, digamos assim, para sempre, tá? Então, as coisas agora mudaram e muito. Bem, após a partir dessa data aqui, ó, de janeiro de 2017, a coisa ficou assim, ó, com a nova lei aqui, ficou assim, ó, a carência por tempo de contribuição, que antes não existia, agora existe. Ou seja, a pessoa que vai deixar uma pensão, quem deixa a pensão? A pessoa que morreu. Deixa a pensão para quem? Para os seus familiares, para sua esposa, né, ou filhos, assim por diante. Então, o que acontece? Antes não existia o tempo de contribuição, mas agora exige, né, ter pelo menos 18, cadê a setinha sumiu? Exige pelo menos 18 meses de contribuição dessa pessoa, ou seja, ele não pode morrer antes de 18 meses de prestação de serviço, tá? Também, com relação ao tempo de casamento e união estável, antes não existia, hoje exige no mínimo 2 anos que seja comprovado que você tem uma união estável ou que você está casado com a pessoa para ter direito a uma pensão por morte, caso, né, a pessoa venha a falecer. A duração antes era vitalícia, hoje é conforme a tabela que está aqui abaixo, ó, essa tabelinha aqui, ó. Ou seja, só como exemplo aqui, ó, hoje leva em consideração idade do cônjuge ou companheiro, por exemplo, se você é uma pessoa que tem menos de 21 anos, né, e entra em todos esses critérios que estão falando aqui, você teria só 3 anos de benefício. E depois? Depois você perde o benefício. Você você deve voltar a trabalhar ou arrumar outra pessoa. Aqui, ó, entre 21 e 26 anos, você teria direito a 6 anos. Vocês podem observar que a escala aqui são idades, que conforme vai aumentando, a coisa vai melhorando. Ou seja, de 27 a 29, 10 anos. 30 a 40, 15 anos. 41 a 43, 20 anos de benefício. 44 ou mais, vitalício. Ou seja, o benefício é até morrer. Tá? Então, o que significa isso, pessoal? Que hoje, para você receber uma pensão por morte, tem que levar em consideração que o segurado do INSS, ou seja, a pessoa que você estava, digamos assim, digamos, seu esposo ou a sua esposa e tal, tenha contribuído pelo menos 18 meses, tá? E que você esteja casado com essa pessoa ou em união estável pelo menos por 2 anos. E depois tem a tabela, que se você tem menor idade, menos tempo você receberá. Agora, se você tem, aqui ó, a partir de 44 anos, você recebe para sempre, até você morrer. Beleza? Essa é a nova regra de pensão por morte. As aposentadorias, nós temos vários tipos de aposentadorias aí, né? Nós temos 4 tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria especial, a aposentadoria por contribuição, a aposentadoria por invalidez e por idade, né? E aqui está só um esqueminha mostrando a aposentadoria. Minha setinha sumiu, mas está mostrando aqui, ó, aposentadoria a homens e aposentadoria a mulheres, tá? Como poderão aposentar. Por tempo de contribuição, homem 35, tá? É o que está em vigor, tá vendo? A aposentadoria que está em vigor. Homem tem que contribuir 35 anos, ou seja, tem que trabalhar 35 anos para poder aposentar por contribuir, tá? Contribuição. E mulher, 30 anos. É claro, né, pessoal? Isso aqui é na CLT, mas
também existe aí órgãos públicos, existe outros setores que isso aqui é um pouco diferente, tá? No caso do regime próprio, por exemplo, polícias, tá? Por exemplo, professores que lecionam no ensino público, só para ter uma ideia. Mas nós vamos ficar aqui na CLT. Então, 35 anos homem e 30 mulheres. Ok? O normal seria isso. É claro que também existem categorias aí especiais, como por exemplo, pessoas que têm periculosidade, celebridade, eles terão menos tempo nisso aqui. Mas esquece todas essas coisas aí e vamos só atentar o que seria o comum, o que seria a grande massa, né? 35 anos trabalhado para homens, 30 mulheres. Isso por tempo de contribuição. E por idade? Por idade, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, ou seja, você tem que ter trabalhado pelo menos 15 anos para aposentar por idade. Quando é que a pessoa aposenta por idade? Quando não conseguiu atingir 35 anos aqui para ser aposentado por tempo de contribuição. Então, 15 anos aqui, ó, esses 15 anos é porque você não atingiu os outros 35, mas você poderá aposentar por idade, tá? E, naturalmente, também tem que combinar a própria idade. O homem precisa ter 65 anos, não é só ter 15 anos de contribuição. Ele tem que ter 65 anos para aposentar por idade. E a mulher, 5 anos a menos, ou seja, 60 anos. Esse fator aqui é o chamado fator previdenciário, onde vocês estão vendo aqui, ó, 85, 95. 85 para mulher, 95 para homem, e é progressivo. O que acontece? Esse aqui é parece um pouquinho mais difícil, né? É porque a ideia do governo hoje em dia é não deixar aposentar ninguém, tá? A ideia, porque é dinheiro saindo ali direto para ficar pagando aposentados e o governo entende que isso é muito gastos. Então, o homem ele deve ter no mínimo 35 anos de contribuição e a soma do tempo de serviço com a idade deve dar no mínimo 95. Ou seja, para ele aposentar aqui ó, de forma progressiva através do fator previdenciário, ele tem que combinar 35 anos de contribuição e somado à sua idade tem que chegar nessa pontuação 95. Tipo, dá um exemplo, professor, um exemplo. Ele tem 60 anos de idade. Então, se pegar 60 anos com 35 aqui, 60 com 35, 95. Então, ele já conseguiria aposentar, tá? A título de exemplo. E as mulheres, a mesma coisa, levando em consideração 5 anos a menos. Beleza, gente? Claro que, falando assim, a gente teria que fazer, inclusive, cálculos e o vídeo ficaria muito mais extenso. Então, paramos por aqui. Bem, nós vimos aí vale transporte, salários, família, maternidade, auxílio-doença, acidente do trabalho, auxílio-acidente e também vimos aposentadorias aí no final, ok? Bem, na próxima aula nós falaremos sobre salário, remuneração e adicionais, ok? Veremos inclusive sobre tipos de salários, pagamento de salários, veremos também insalubridade, periculosidade e outras coisas mais aí. Bem, terminamos por aqui, pessoal. Eu agradeço por ficar conosco, por poder assistir esse vídeo até aqui. Deixo a minha mensagem aí de incentivo no final, tá? O segredo está na força, está na vontade, né? O segredo da força, desculpa. O segredo da força está na vontade, tá? Bem, terminamos por aqui, pessoal. E deixo a minha mensagem aí de incentivo, né? O segredo da força está na vontade, ok? Não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos ideais. E aí nós vimos um pouquinho sobre tudo isso aí. Nós nos vemos agora na próxima aula. Um abraço.